Olá pessoal, tudo bem? Sou o André Manzato, faço parte do grupo de técnicos da HB. Hoje nós vamos falar sobre tecidos técnicos, tecidos serigráficos, quais são suas funções e as classificações da linha de tecido. Lembrando que a HB trabalha com duas linhas distintas. Nós trabalhamos com a linha Saat e trabalhamos com a linha Screen Mesh. Para iniciarmos a questão dos tecidos, nós vamos começar a falar para vocês a respeito das lineaturas e diâmetros e o que isso tem a ver em relação à descarga de tinta, como escolher o melhor tecido para cada tipo de tinta. Isso para nós é muito importante. Falando então da lineatura, o que vem a ser uma lineatura? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido. Eu quero um tecido de 32 fios, eu quero um tecido de 77 fios. Eu quero um tecido de 120 fios, ou mesmo 180. E o que significa dizer isso? Significa dizer que nós estamos falando da lineatura. Então quer dizer que dentro de 1 centímetro linear, nós vamos contar 32 fios, relativamente aberto. Se dentro desse mesmo espaço eu tiver um tecido de 180 fios, significa dizer que os espaços entre um fio e outro são menores e, por consequência, vai se filtrar mais uma tinta. Então, normalmente, quando a gente for escolher o tecido, devemos saber qual é o tipo de tinta que nós vamos utilizar. Por exemplo, uma tinta à base de água ou mesmo um plastisol, nós vamos trabalhar com tecidos relativamente abertos. Tintas à base de água, você pode trabalhar começando de um 32 fios, no máximo até um 77. Claro que existem tintas específicas que às vezes você precisa trabalhar numa lineatura um pouco mais aberta. Mas geralmente as tintas à base de água trabalham entre 32 e 77 fios, no máximo 90. Quando falamos em tintas plastisóis, nós vamos trabalhar de 12 fios até 77, dependendo da viscosidade dessa tinta. Quando nós vamos trabalhar, por exemplo, com uma tinta base solvente, nós estamos falando das tintas vinílicas, das tintas poliuretânicas, linhas em solvente, basicamente. Podemos trabalhar, então, numa lineatura que podemos começar de um 77 até um 120. Quando nós vamos trabalhar com uma tinta de cura UV, aí, quando se trata de tinta e não de um verniz, quando se trata de tinta, a gente aconselha trabalhar a partir de uma lineatura de 150 fios até 200 fios. Sempre lembrando que para eu escolher uma tinta, eu preciso saber qual é a viscosidade dessa tinta para relacionar com a minha lineatura. Porém, a questão da lineatura é apenas um tipo de classificação relacionado aos tecidos serigráficos, porque nós temos também a diferença dos diâmetros. Olha que interessante. Nós podemos ter, dentro de uma mesma lineatura, diversos tipos de diâmetros. E esse diâmetro, quanto maior ele é, menor é o espaço de um fiozinho ao outro fio, impedindo a passagem da tinta. E isso, às vezes, nos causa problemas de descarga de tinta. Eu tenho certeza que na sua estamparia você já deve ter ocorrido o seguinte problema. Imagine que você trabalhou fazendo um trabalho qualquer, uma estampa qualquer, e deu muito certo, ficou muito boa com um tecido 61 fios. Depois de algum tempo, você foi lá e tentou reproduzir o mesmo trabalho. E parece que a imagem ficou falhada, mas você tem certeza que você trabalhou com todos os materiais iguais. O problema às vezes está no diâmetro do fio. Então você trabalhou com 61 fios de um determinado diâmetro e depois você comprou de novo uns 61 fios com outro diâmetro, dando diferença na descarga. E essas diferenças, elas são muito mais evidentes quando você trabalha numa lineatura mais alta, num 150 fios, trabalhando com uma tinta UV, por exemplo, o diâmetro do fio, às vezes, modifica toda a cor de um desenho. Lembrando, pessoal, que como que eu vou saber que esse tecido ele é 120, 77, 180 e o diâmetro dele? Os bons tecidos vão encontrar esta tarja. Essa tarja vai nos dizer a lineatura e diâmetro. É importante sempre termos em mãos
e verificar a tarja do tecido. Pessoal, para que possamos completar essa informação, as grandes indústrias, ou seja, a Saat, que é atendida pela HB aqui no Brasil, dispõe para nós catálogos técnicos. E esses catálogos técnicos nos ajudam a identificar a lineatura, o diâmetro, até mesmo descarga do volume de tinta. Para isso, nós vamos trabalhar com umas tabelas técnicas. Dentro dessas tabelas técnicas, nós temos todas as condições de verificar exatamente quais são essas diferenças. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com um tecido 120, eu vou conseguir um 120 com diâmetro de fio de 31 micra. Ou posso trabalhar com 120 com uma micra 34. E claro que o depósito de tinta ele vai diferir. É importante também salientar que quando eu vou trabalhar com retículas finas, com quadricromias, com desenhos muito detalhados, a gente vai preferir sempre os diâmetros mais finos. Mas quando eu preciso trabalhar com uma tensão muito alta, os tecidos de diâmetros finos normalmente não suportam essas tensões. Então prefira, nesse caso, trabalhar com diâmetros maiores, que eles vão suportar mais tensões. A HB disponibiliza em seu site o catálogo eletrônico. Caso você não o consiga, consulte-nos e teremos o maior prazer em enviar. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e em nossas redes sociais. Valeu!